Nas últimas semanas saíram várias entrevistas sobre Prey, que é o novo filme do Predador. E nessas entrevistas foram comentados mais alguns detalhes interessantes sobre a história, incluindo algumas informações bem importantes sobre o Predador, aqueles exploradores que aparecem no trailer e também a inspiração do diretor no filme de 87. Boas-vindas a mais um vídeo do Central Pandora. Aqui é Sora e hoje vamos falar sobre Predador: A Caçada. Se você gosta de Predador e outros universos da ficção científica, já se inscreva para mais novidades e roda a vinheta porque hoje o Tomahawk vai cantar. As novidades vieram principalmente de entrevistas do Dan Trachtenberg para Empire Magazine, onde ele falou sobre diferentes aspectos do filme. E um deles foi como o Billy, do primeiro Predador, foi uma inspiração na criação do Prey. Ele conta que antes de ver o Predador de 87, ele estava conversando com uns amigos que já tinham visto o filme e estavam super empolgados contando para ele a história. E esses amigos descreveram para ele uma cena onde o Billy vai e faz um corte no peito e depois vai enfrentar o Predador na frente de uma cachoeira. Só que quando ele foi ver o filme, aquela cena simplesmente não existia. E isso foi uma coisa que marcou o Trachtenberg, porque ele sempre quis ver esse combate do nativo contra o Predador. E essa foi uma das principais bases para a criação da ideia desse novo filme. A intenção do Trachtenberg foi pegar um personagem que normalmente seria um coadjuvante, como é o caso do Billy no primeiro filme, que inclusive, segundo a novelização oficial do filme, é meio Sioux, meio italiano, e tornar esse personagem um protagonista. Por isso, justamente, essa decisão da Naru ser a protagonista da história. Aliás, eu acho que esse trailer enganou a mim e muitas outras pessoas sobre uma coisa, o que não é errado, né? O trailer tá feito ali pra enganar a gente, eles não colocam a história toda ali, porque senão alguém iria assistir o filme depois, né? Naquela cena que a Naru tá dentro daquela casinha e o Predador vem e mata o urso, a impressão que fica é que a Naru não caçava nada e que o Predador foi ali e praticamente salvou ela. E isso deixou muitas pessoas revoltadas, né? Mas, poxa, a menina não consegue nem matar o urso e vai matar o Predador. Mas assim, primeiro a gente tem que levar em consideração uma coisa. Nós não sabemos se ela vai matar o Predador. Isso nós só vamos saber quando o filme for lançado. E talvez não seja exatamente isso que está acontecendo ali. Trailer de filme sempre engana, sempre coloca umas cenas fora de lugar que mudam totalmente o contexto das coisas, né? É super normal isso, e talvez a Naru seja sim uma caçadora habilidosa, como é dito na própria sinopse do filme, e assim ela vai ter o Predador como o maior desafio que ela já teve na vida, porque afinal estamos falando de um predador. E o que me levou a pensar isso? Porque lembra que a Naru aparece meio que treinando ou planejando alguma coisa com uma casinha de galhos exatamente igual àquela? Então, eu acho que essas cenas podem estar fora de ordem e que talvez aquela cena lá não seja a Naru fugindo do urso porque não conseguiu matar ele. Pode ser que ela usou o urso de alguma forma para atrair o predador. E o desenrolar disso a gente não sabe. Não sei qual é a ideia, qual foi o contexto daquela cena, mas eu tô bastante curiosa para saber como é que vai ser o desenrolar disso aí. Porque eu acho que vai ser assim, a Naru vai ter que usar bastante de engenhosidade, ela vai ter as suas habilidades de sobrevivente testadas ali, porque na tecnologia e na força, nenhum ser humano consegue enfrentar um predador. E ele comentou nessa entrevista que a ideia era justamente isso, contar uma história de sobrevivência, de alguém que é colocado diante de algo praticamente impossível. Ela vai ter ali armamentos mais simples e assim as suas habilidades vão ser testadas, porque ela vai ser colocada contra um oponente que tem tecnologias infinitamente mais avançadas. Segundo ele, a premissa é basicamente Davi contra Golias, só que ele não faz questão nenhuma de nerfar o seu Golias. Esse predador, que está sendo chamado de Feral Predator, vai ser bastante feroz, selvagem, mas também muito inteligente. Como o filme vai acontecer 300 anos antes do filme de 87, o diretor tentou imaginar como seriam as tecnologias dos predadores
300 anos antes. Assim como as nossas mudaram tanto nesses 300 anos, né? As dos predadores também podem ter passado pelas suas mudanças por todo esse tempo. Mas isso não significa que o predador não vai ter nada avançado. Ele é mais avançado tecnologicamente, sim. É uma característica, né? O bicho tem nave que vem lá de outra galáxia para a Terra e vai dizer que ele não é mais avançado. Claro que ele é. E assim, ele não vai ter o Plasma Caster. O Dan Trachtenberg já enfatizou nessa entrevista que o predador não vai ter essa arma, porque assim, para ele, o Plasma Caster seria uma coisa assim, meio roubada no meio disso aí, sabe? É uma coisa assim, muito forte. Então ele tentou diminuir pelo menos isso, porque realmente o Plasma Caster é uma arma extremamente forte. E pela imagem nova que saiu na Empire, dá pra ver que ele é um predador que vai usar muito menos armadura do que os anteriores. Você vê que ele não tem, né, ali muitas peças de proteção que os outros tinham. No pé ele tem meio que uma faixinha, parece que ele vai ter um visual mais assim, selvagem mesmo. Porque como eu falei no outro vídeo que eu fiz focado no Feral Predator, ele vai ser como se fosse um predador de uma outra região do planeta. Então ele vai ter algumas diferenças consideráveis em relação ao Jungle Hunter, o City Hunter e outros predadores que nós já vimos anteriormente. Mas isso não significa que o predador vai ser totalmente nerfado, fraquinho e vai atirar só de arco e flecha. Ele vai ter, por exemplo, a visão de calor, isso ele já falou que vai ter, e pelos trailers já deu para perceber também que ele vai ter sua lança retrátil e parece que vai ter um tipo de besta, porque ele atira umas flechas enormes. Tem algumas pessoas achando que naquela cena que ele mira na cabeça do índio, aquilo ali é um Plasma Caster, mas não é, tá, gente? Na verdade, aquilo é a mira dele sim, aquela mira que a gente conhece, só que o que passa depois é claramente uma flecha. Tem uma capa da revista SFX que saiu recentemente que mostra essa mira laser dele. Vai ficar na máscara mesmo, e é interessante porque essa máscara ela é bem diferente. Ela é muito diferente da biomáscara que os outros predadores usam, principalmente porque ela parece que é feita de ossos. E legal é que parece que essa máscara é um crânio de urso e ele pode ter feito essa máscara ali manualmente usando esse crânio. Será que nós vamos ver o predador fabricando uma máscara, então, colocando os equipamentos dele ali? Porque, né, é um crânio, mas é incrementado com as tecnologias dele, como a mira laser, a visão de calor. Outra coisa, tem algumas pessoas perguntando se nesse filme nós podemos ver pela primeira vez um predador fêmea. Eu acho bastante improvável. Até analisando o físico dele, não tem nenhum traço que indica isso. E uma outra coisa que eu acho que a gente deve levar em consideração é que em nenhum outro filme do Predador houve, assim, qualquer ênfase no fato dele ser um macho ou uma fêmea. Apesar de no jogo Predator Hunting Grounds, por exemplo, nós termos predadores fêmea que tem traços mais afeminados, eu acho que pode ser canonizado em algum momento no cinema que os traços físicos deles são diferentes dos seres humanos. Tem, por exemplo, a predadora Big Mama, que é idêntica a um predador macho, ela não tem nada que indica o fato dela ser uma fêmea. E no livro Alien vs Predator Prey tem o Dachshund, que é o líder dos predadores naquela história, que quando vê a Machiko Noguchi, que é uma mulher humana, ele não sabe se ela é um macho ou uma fêmea, porque a nossa estrutura física para eles não faz sentido nenhum, não faz diferença, ele não sabe identificar características de macho e fêmea. Então, se eles forem seguir essa linha que já vem sendo trabalhada em algumas histórias do universo expandido, eu acho que tanto faz se o predador é macho ou fêmea. Pode ser até que o predador do primeiro filme era uma fêmea e a gente não sabia, porque, né, nós não temos como identificar isso, eles funcionam de forma diferente. Mas eu não sei, né, gente? Vai depender aí do que foi estabelecido, porque no universo expandido existem as duas coisas. Tem as predadoras com traços femininos e tem as predadoras que não tem diferença nenhuma em relação aos machos. E levando isso em consideração, eu acho que, mais uma vez, para esse filme não vai fazer diferença nenhuma o fato do predador ser um macho ou uma fêmea. Um tema que fica bem evidente nesses primeiros trailers é todo o conflito que acontece ali por conta do colonialismo. E o Dan Trachtenberg já
já falou que aqueles caras que aparecem atirando são os caçadores de pele franceses e que eles vão ter um papel muito importante nessa história. O diretor não quis falar muito sobre que importância vai ser essa, provavelmente porque vai ser uma coisa que vai ter relação a algum fato bem crítico, né, ligado ao predador, ao conflito com o predador. Mas assim, fazendo uma pesquisa rápida, eu vi que nos anos 1700, que é quando o filme vai acontecer, os exploradores franceses tinham alianças com algumas tribos para ter acesso a territórios onde tinham peles mais valiosas. Eles tinham uma relação comercial com os nativos americanos, baseado principalmente no comércio de peles, que os nativos trocavam por roupas e armas de fogo. Mas aí eu vi nessa pesquisa também que os franceses tiveram pouco contato direto com os Comanche. O contato deles nessa época era mais indireto, ele era feito através de outras tribos. Então agora, vendo isso, eu não sei como é que vai funcionar isso aí. Se eles vão se encontrar em algum momento, ou se eles realmente tiveram alguma relação ali nesse tempo, né? Às vezes é alguma região específica que teve uma história ali um pouco diferente, e fica também a dúvida se vai ser realmente o conflito contra os franceses, se vai ser alguma coisa com outra tribo, a gente não sabe mais agora, né? Pode ser até que eles tenham deixado de lado essa coisa da precisão histórica, né? Mas por que escolher especificamente os franceses? Porque foi falado que eles tiveram consultores que entendem da história e da cultura dos Comanche e que houve um esforço para que tudo fosse tratado com bastante autenticidade. Então eu aqui com minha pesquisa rapidinho no Google não posso falar com autoridade sobre esse assunto, mas eu acredito que alguém que entende melhor da história dos Comanche vai poder dizer aí qual poderia ser essa relação dos comerciantes de pele franceses com os Comanche. De qualquer forma, é muito interessante ter essa informação sobre os personagens, porque isso indica que talvez a história vá ter mais camadas do que a gente estava imaginando. E agora, ainda falando em inspirações, como eu falei do Billy lá no início, já foi dito que o filme vai ter suas semelhanças com O Regresso, mas o Trachtenberg disse também que uma das suas principais inspirações foi o diretor Terrence Malick, em especial os seus filmes O Novo Mundo, Cinzas no Paraíso e The Thin Red Line. Muito da parte da cinematografia e da fotografia desse filme foi baseada nesses três. Uma outra inspiração muito forte também foi o Macbeth com Michael Fassbender, de onde o Prey tirou muito da sua parte visual. Uma coisa que foi muito comentada também, né? Algumas pessoas gostaram, outras não, foi o fato da Naru ter um cachorro. E pelo comentário que o diretor fez, eu nem sei se esse cachorro vai durar muito, porque ele falou que a relação da Naru com o Sari, que é o cachorrinho, vai ser meio parecida com Mad Max 2. Quem viu o filme sabe o que acontece, né? Mas é só especulação. Talvez ele tenha dito por algum outro motivo, por alguma outra característica da relação deles. Bom, falta menos de um mês para o filme chegar. Ele vai ser lançado no dia 5 de agosto no Star Plus e vai ter classificação indicativa R, surpreendendo um total de 0 pessoas. Até o lançamento nós estaremos acompanhando as novidades por aqui, então fiquem ligados no Central Pandora aqui no YouTube, no Instagram, no Twitter, que estamos sempre postando sobre Predador e outros universos da ficção científica. E é isso, muito obrigada a todos vocês que assistiram, um abraço e até o próximo vídeo.